O primeiro uniforme. Equipe do Corinthians no Parque Antártica em 21 de junho de 1914, utilizando as camisas de cor creme com detalhes em preto. Notem que nessa foto o time ainda utiliza calções brancos. Em pé da esquerda para a direita, considerar apenas os jogadores que vestem as camisas mais escuras com cordão na gola. Sebastião, Pérez, Amilcar e Aparício, sentados. Neco, Casemiro Gonzalez, Bianco, Fúvio, Police, César Nunes e Américo. Ser Corinthians é ser naturalmente chique. Sua camisa veste bem em qualquer um, escreveu Washington Oliveto, que certamente veste a camisa do Corinthians todos os dias, por baixo da camisa de trabalho. Milhões de corintianos fazem isso. E não se enganem aqueles que imaginam ser esta uma camisa de tecido. Falamos aqui da camisa feita de pele, carne, ossos e milhões de fibras emotivas. Washington, ao falar do chique, o fez porque a Glória Calil era citada no contexto. Havia um lance de moda, coisa fashion. Mas o Corinthians, embora tenha muitos torcedores ilustres, não tem nada de chique, como sugerido na citação. E o Washington, corintiano roxo, sabe bem disso. Portanto, não o interpretem mal, nem a nós que usamos a sua citação para contar do uniforme. A citação é importante para que se perceba a dimensão que o uniforme do Corinthians atinge, indo bem além dos gramados. Que o digam os torcedores que possuem mais camisas do Coringão do que qualquer outra peça de roupa. Dona Elisa Alves, torcedora ilustre e com paixão insuperável pelo Timão, não só tinha o uniforme como fazia da bandeira sua principal vestimenta, sempre enrolada ao corpo. Mulher de fibra, Dona Elisa. De sobrenome Nascimento, essa nossa Elisa dos tempos modernos morreu em 1987. Mas lá em 1910, outra Elisa foi também um pouquinho responsável pelo primeiro uniforme do Corinthians. Disse a Dona Elisa daquele tempo: as camisas terão que ser brancas. Foi determinação. E quando a mulher fala, não há quem diga o contrário. Ademais, tinha mesmo razão a Dona Elisa, esposa do João da Silva, um dos 13 ao assinar a ata da fundação do time. Era quem lavava o uniforme. Lourenço de Aféria conta em seu livro O Coração Corintiano que Dona Elisa se revezava na lavagem com a irmã de Alfredo Assis, centro médico que atuou de 1910 a 1913. Depois de 3 jogos, segundo a história que também foi contada no livro Corinthians, o time da Fiel, as camisas antes de cor creme desbotaram. E não só isso, Antônio Pereira contou já aos 86 anos que os calções feitos de saco de farinha desbotaram e ficaram azulados, já na primeira lavagem. Ou seja, eles eram sacos brancos de farinha, foram tingidos de preto e desbotaram na primeira lavagem. E não só isso, Antônio Pereira contou isso, tá. E por que as camisas eram a princípio creme? Foi assim, os fundadores decidiram que além de homenagear o Corinthians inglês, adotando o mesmo nome, usariam também um uniforme igual. Camisa creme com detalhes em preto, calção preto, meias pretas. Dirigiram-se para a Rua da Glória e pararam na loja São Caetano. Algumas versões falam que São Caetano era o nome da rua, única de material esportivo da cidade. Pediram o uniforme, igual ao que queriam não tinha. Compraram um parecido. A camisa era creme, também com detalhes em preto. As meias pretas com detalhes em branco. Calções brancos provisórios. O preto seria confeccionado. Esse preto, como você leu, viria a desbotar. A camisa, depois de 3 jogos, ficou manchada pelos detalhes em preto, além de perder a cor. As meias, quais as camisas, desbotaram. Tinha mesmo razão a Dona Elisa, que fosse branca a camisa. Passado esse tempo, esse pequeno contratempo, o único problema dos uniformes da época é que as camisas não traziam a numeração dos atletas, de nenhum time. Só no final de 1948, o futebol paulista passou a usar camisas numeradas definitivamente, seguindo o caminho dos ingleses, que já o faziam desde 1928. Informação citada no livro Corinthians, o time da Fiel, Orlando Duarte e João Bosco Tureta. E sabe qual o primeiro time a usar camisas numeradas? O Corinthians, claro. De acordo com o livro Almanac do Corinthians, de Celso Zelt, foi num jogo amistoso contra o River Plate, da Argentina, em 22 de dezembro de 1946. O Corinthians perdeu por 2-1. Depois desse jogo, as numerações desapareceram, voltando somente em 1948.
O livro Corinthians, o time da Fiel, revela que o primeiro jogo oficial a utilizar a numeração foi contra o Palmeiras em 5 de setembro no Pacaembu. Resultado 1-1. E se você nunca parou para pensar no significado do branco e preto, aí vai. Branco, paz e amor que os torcedores têm pelo clube. Preto, os momentos difíceis, o luto que alguns sentem quando o timão não está bem. A queda, por exemplo, foi um longo período de luto para muitos. O branco e preto do uniforme também é tratado como alvinegro. O uniforme oficial titular é camisa branca, calção preto e meias brancas. O segundo uniforme é composto por camisa preta, com listras brancas na vertical, calção preto e meias brancas. O terceiro uniforme é camisa roxa, calção e meias pretas. Esse uniforme foi lançado em homenagem à torcida no ano de 2008. Quando a partida é na casa do adversário e esse joga com calções pretos, como o do Timão, a regra não permite que qualquer peça do uniforme correspondente seja da mesma cor do adversário. O que eu acho uma tolice. Na NFL isso não tem problema nenhum. Por essa razão, o Corinthians joga com uma outra combinação do uniforme, usando o todo em branco, que eu acho uma zica, mas enfim. Afora as regras e tempos atuais, o calção branco lá dos primeiros tempos só foi ressuscitado na noite de 22 de abril de 1997, uma terça-feira, e deu sorte. Vitória por 6-2 sobre o Atlético Paranaense em Curitiba, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Quem diria, né? O Corinthians precisava ganhar por 2 gols de diferença. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha com quem você acha que vai gostar do assunto. Tô sempre trazendo aqui um novo capítulo aqui da história do Coringão. Muito obrigado por estar aqui prestigiando. É nóis e vai Corinthians.